Oi, bonitos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos em Semana Misteriosa, vídeo novo todos os dias, durante uma semana. Então já entraram alguns vídeos aqui no canal, se vocês ainda não viram, vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é um podcast para ouvir quando e onde quiser, o link vai estar aqui na descrição para vocês. Playlist completa do Quinta também, com todos os casos que eu já contei aqui no canal. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. No dia 7 de dezembro de 1976, a equipe da Universal Television Studios fechou o parque de diversões Pike Amusement Park, também chamado de New Pike, em Long Beach, na Califórnia, para que eles pudessem fazer gravações no local. As gravações daquele dia seriam para um episódio da série de televisão The $6 Million Man, o episódio The Carnival of Spies. The $6 Million Man é uma série sobre um antigo astronauta que sofre um acidente e é reconstruído como um ciborgue, o que lhe proporciona uma força sobre-humana. Depois de voltar à vida, o homem começa a trabalhar no Departamento de Inteligência Científica como um agente secreto do governo. A série teve 5 temporadas entre 1974 e 1978. Naquele dia de gravações, a equipe filmaria algumas cenas dentro da atração conhecida como Laugh in the Dark. Essa era uma atração de terror na qual os visitantes passavam por um túnel em um carrinho e aí tinham fantasmas, demônios, esqueletos que apareciam para assustar as pessoas. Enquanto os bonecos apareciam para assustar os visitantes, o carrinho que os levava mexia de um lado para o outro no escuro, aumentando a tensão. No episódio da série, eles retratariam a atração como uma sala de controle de mísseis secreta camuflada pelo brinquedo. A equipe decidiu retirar um dos manequins de terror que estavam pendurados nas paredes da atração e quando o funcionário levantou esse manequim para retirá-lo, uma das partes do seu braço soltou e caiu no chão. O antebraço direito do manequim se soltou do cotovelo, então o funcionário imaginou que não era a primeira vez que isso acontecia e decidiu consertar o manequim. Então ele pegou o braço, colocou de volta e passou fita isolante no local. Enquanto ele estava ali arrumando, ele só conseguia pensar que aquele manequim era de péssima qualidade. E aí, enquanto ele arrumava o antebraço, a parte superior do braço também quebrou. Só que dessa vez o funcionário percebeu que tinha uma estrutura similar a um osso dentro do manequim. O John Purvis, que era o gestor de algumas das atrações do parque, foi chamado para verificar, o que estava acontecendo ali, e ele acreditava que aquele manequim era feito de cera. E aí ele deu uma olhada mais de perto e viu o osso, mas nesse momento ele ainda não acreditava que era nada demais, que aquilo fazia parte do manequim. Só que aí, reparando com um pouco mais de cuidado, ele viu que tinham pelos ali também. E aí ele começou a achar um pouco estranho, mas ao mesmo tempo ele pensou que poderia ser normal, que eles poderiam ter colocado os pelos ali para que o manequim ficasse mais realista. E para ter certeza de que era ou não, ele decidiu olhar as partes íntimas do manequim, porque essas partes simplesmente não existem, em bonecos, em manequins. E quando ele foi olhar, realmente existia uma genitália masculina ali, o que fez com que ele concluísse imediatamente que poderia se tratar de um corpo humano. Só que ao mesmo tempo era muito estranho pensar que isso poderia realmente ser verdade, então ele decidiu olhar a boca do manequim que estava fechada, então ele abriu a boca do manequim e viu que todos os dentes estavam lá. Ele sabia que não se fabricavam manequins de cera com todos os dentes, então ali ele teve certeza absoluta que tinha alguma coisa errada. Então o John decide entrar em contato com o departamento de polícia de Long Beach, para explicar o que ele tinha encontrado. Então no dia seguinte o sargento Dan Salmon fez um relatório completo depois que o criminalista Williams examinou o corpo. Segundo esse relatório, pareciam haver estruturas similares a ossos com o que pareciam ser juntas embaixo da cobertura do corpo. Havia um pouco de cabelo no crânio, pelos pubianos, um pouco de pelos na parte de trás da perna. O antebraço que caiu do corpo foi levado para o médico legista da delegacia, Dr. Joseph Choi, para que ele pudesse examinar o membro. Na opinião dele, em um primeiro momento, aquele braço pertencia a uma pessoa mais velha que foi mumificada e o indivíduo poderia ser de origem sul-americana, indiana ou mexicana. O escritório do legista do condado de Los Angeles enviou o investigador John Mosbrooker para coletar o corpo ainda no dia 8 de dezembro, para que a idade específica do indivíduo pudesse ser determinada. O investigador tirou várias fotos da cena e o manequim estava pendurado pelo pescoço no teto, como se tivesse sido enforcado. O nó da corda fazia com que a cabeça dele ficasse um pouco inclinada, deixando seus olhos quase fechados apontando para baixo. O corpo do homem foi pintado diversas vezes com tinta fosforescente, o que fazia com que ele brilhasse no escuro. Manchas de tinta secaram em suas bochechas e abaixo das órbitas oculares que estavam vazias. A pele fina e esticada que ficava no topo da testa havia partido diversas vezes, o que fez com que a tinta saísse. Então, naquele momento, a pele já estava muito dura, parecia um couro. O corpo tinha incisões nas áreas femorais direita e esquerda e uma incisão em formato de Y no peito e no abdômen. Seus 2 dedões haviam desaparecido e seus pés estavam apenas pele e osso.
O manequim foi retirado do local, coberto com um lençol branco e levado para o IML. O Robert Dunbasher, que é investigador-chefe do gabinete do legista do condado de Los Angeles, aceitou o corpo às 2h15 e designou-o como John Doe 255, que é o nome que eles usam para uma pessoa que está sem identificação. A autópsia foi realizada pelo Dr. Choi, que havia examinado o antebraço anteriormente. O relatório da autópsia descreveu que o corpo estava completamente mumificado, pesando cerca de 50 pounds, o que seria mais ou menos 22 quilos. O corpo media cerca de 1,60 m e haviam poucos cabelos castanhos nos dois lados da cabeça, mas na parte da frente não tinha cabelo. Pelas características faciais, ele parecia ser um homem caucasiano. Partes das suas orelhas, os dedões e dedos estavam faltando. Ele tinha suturas do embalsamento que mediam cerca de 5 centímetros cada. As juntas do joelho direito e do tornozelo esquerdo foram separadas post-mortem. A parte de trás do corpo tinha buracos que pareciam ser feitos para que o corpo fosse colocado em um estande de museu. A corda ainda estava no pescoço. O Dr. Choi abriu a incisão da autópsia original, que foi fechada com um fio preto. O abdômen estava preenchido com um composto endurecedor. O saco pericárdico havia sido aberto anteriormente e o coração estava completamente na parte esquerda do corpo. O órgão estava duro como uma pedra. Os pulmões, traqueia e brônquios foram mumificados nas posições originais, mas estavam duros e atrofiados. O legista observou evidências de hemorragia no pulmão direito e na região direita do diafragma. O ferimento que causou a hemorragia não pôde ser identificado devido à mumificação, mas o lobo direito do fígado mostrava um pequeno ferimento que aparentava ser de um ferimento de bala. Não haviam ferimentos no crânio e a dura mater estava preservada. Também não haviam ferimentos no cérebro, que estava duro como uma pedra, sem evidências de hemorragia. As linhas dos ossos do crânio indicavam que o homem tinha entre 40 e 50 anos de idade quando morreu. Sua genitália estava mumificada e haviam finos pelos pubianos que originalmente eram castanhos, mas teriam sido pintados com tinta fluorescente laranja. Algumas partes do corpo foram retiradas e preservadas para exames mais detalhados, como seções da pele, tecidos com hemorragia e ferimentos, vários órgãos e uma costela perfurada. O legista acreditou que a bala havia sido retirada na autópsia original e, quando eles pegaram o corpo, eles viram também que tinha uma jaqueta em volta do corpo. E essa jaqueta tinha sido fabricada em 1905. E testes laboratoriais concluíram que o corpo havia sido embalsamado com arsênico, pois a substância foi encontrada nos tecidos. Só que essa substância foi proibida de ser utilizada em processo de embalsamento no final dos anos 1920. Essas informações fizeram com que o legista concluísse que aquele homem teria morrido entre 1905 e 1930. Eles não conseguiram coletar impressões digitais, porque como tinha sido mumificado, não tinha como fazer isso. Mas como eu falei para vocês, todos os dentes estavam na boca, então isso ajudava de certa forma para que eles pudessem tentar encontrar a identidade do homem. A mandíbula foi removida do rosto para análise dentária. E uma coisa muito estranha é que dentro da boca eles encontraram uma moeda de 1 centavo de 1924 e também canhotos de ingresso para o Museu do Crime de Louis Sunny. E nesses mesmos canhotos tinha o endereço do local que ficava também em Los Angeles. Mais tarde, no dia 9, o Long Beach Independent, o jornal, lançou a história sobre a descoberta da múmia. E ainda no mesmo dia, a polícia ligou para Dan Sunny, que é filho do Louis Sunny, dizendo que chegaram até ele depois de terem descoberto aqueles canhotos dentro da boca da múmia. E um deles dizia a propriedade do policial Sunny, o homem que capturou Roy Gardner. Roy Gardner era um ladrão de trens que realmente foi capturado pelo Louis Sunny. E o Roy tinha fugido recentemente do Centro Penitenciário Federal. E aí o Louis viu um homem que tinha o rosto e as mãos enfaixados e que se encaixava perfeitamente na descrição do Roy, que tinha fugido. E aí ele decide seguir esse homem até o Hotel Central em Washington e aí ele pergunta para ele se ele era Roy Gardner. O homem respondeu que ele era um mineiro e que ele sofreu queimaduras com a explosão de uma mina. Só que do nada o homem tenta tirar a arma do Louis, eles entram em um conflito que terminou com o Louis batendo em Roy com um cacetete e depois entregando ele para a polícia. Então foi assim que ele conseguiu capturá-lo. Na época ele recebeu uma recompensa de $5.000 e aí em 1921 ele fez um filme mudo chamado Eu Capturei o Roy Gardner, que fez turnê pelo país. E aí nessa mesma época ele desenvolve um museu de crimes que tinham várias estátuas de cera. Só que aí na época que encontraram esse homem mumificado, o Louis Sunny já tinha falecido. Mas o filho dele ainda estava vivo e deu o nome daquele homem para a polícia. Ele disse que o nome dele era Elmer McCurdy e no mesmo dia que tudo isso aconteceu, a história de ter encontrado um homem mumificado no parque de diversões já tinha tomado proporções muito grandes. Então, 2 dias depois, no dia 11, toda a história sobre a múmia encontrada e sobre quem era aquele homem já tinha sido publicada nos principais jornais do país todo e também internacionalmente. O escritório do xerife decidiu no dia 12 que eles manteriam o corpo no local até que uma identificação definitiva fosse realizada. 2 dias depois, eles pedem para que os parentes do Elmer fossem até a polícia para poder resgatar o corpo,
e que caso isso não acontecesse nos meses seguintes, o corpo seria enterrado. Quando eles descobriram um pouco mais sobre a história do Elmer, eles descobriram que ele era um homem muito procurado pela polícia. Então eles imaginaram que não ia demorar muito para que alguém aparecesse pedindo pelo corpo. Nos dias seguintes, diversos necrotérios de Los Angeles entraram em contato dizendo que eles poderiam enterrar o corpo sem nenhum custo. Já o Museu de História Ocidental do Missouri entrou em contato dizendo que eles queriam adicionar o corpo à sua coleção. E até mesmo o Long Beach Amusement Company queria o corpo de volta. Mas afinal, quem era Elmer McCurdy? Ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1880 em Washington, Maine. Sua mãe se chamava Sadie e ela tinha 17 anos na época do seu nascimento. Ela não era casada e o pai do Elmer nunca foi identificado. Porém, acredita-se que ele pode ser filho de um homem chamado Charles Davis, que era um primo da Sadie e vivia com a família. O irmão da Sadie, George, e sua esposa Ellen decidiram adotar o Elmer para ajudar a preservar a imagem da Sadie. Em 1890, o George faleceu devido à tuberculose e então a Ellen, Sadie e Elmer se mudaram para Bangor, também em Maine. Durante a adolescência, o Elmer foi um jovem rebelde e assim que descobriu o licor começou a beber e acabou se tornando um alcoólatra. Aos 19 anos, ele foi morar com o seu avô depois que sua mãe faleceu. No ano de 1903, ele se mudou para o oeste do Kansas, onde ele não usava seu nome de nascença, mas sim o nome Frank Curtis. Poderia ser uma forma de evitar o preconceito com irlandeses, a origem do seu sobrenome, ou até mesmo fugir da polícia, mas não se sabe ao certo por que ele usou esse nome. Ele trabalhou como encanador em Lola, no Kansas. Posteriormente, ele se muda para Webb City, no Missouri, onde volta a usar o seu nome de nascença e trabalha como mineiro. Ele costumava perder os seus empregos por conta do alcoolismo. Em 1907, ele se alista no exército. Ele foi designado para Fort Leavenworth e comandava metralhadoras. Depois, ele recebeu treinamento para utilizar nitroglicerina como explosivo. Na época, o Elmer já pensou que poderia aplicar esse conhecimento para roubar trens. Ele deixou o exército 3 anos depois, em 1910, ele foi para St. Joseph, Missouri. Ele foi preso pela polícia local junto com um colega do exército chamado Walter Chapel Rock, ambos portando ferramentas de roubo de cofres. Os dois foram absolvidos em 30 de janeiro de 1910 por um júri. Porém, enquanto estava na prisão do Missouri, ele conheceu um homem chamado Walter Jarrett, que era um criminoso profissional. Um mês depois da absolvição, Elmer foi até Oklahoma para se encontrar com Walter. Juntos, eles formaram uma gangue que incluía o irmão do Walter, chamado Lee, Albert Connor e Billy Brown. Um dos primeiros planos da gangue era roubar o trem Iron Mountain, que passaria próximo a Lenape, no Oklahoma, quase 10 quilômetros ao sul de Coffeyville, no Kansas. Dentro do trem havia um cofre contendo uma quantidade de prata que valia cerca de $4.000. Atualmente seria o valor de mais ou menos $132.000. O plano inicial era conseguir roubar todo o montante, mas eles conseguiram apenas $450, o que seria mais ou menos $14.850 na época. O Elmer colocou uma carga de nitroglicerina no canto do cofre para conseguir abri-lo. Isso fez com que boa parte da prata que eles pretendiam roubar derretesse. O Elmer também roubou o relógio de ouro do funcionário dos Correios. Poucos dias depois, ele entrou em uma briga de faca com Lee Jarrett enquanto a gangue dirigia para Coffeyville, no Kansas. Lee cortou o Elmer no pulso esquerdo, cortou o próprio irmão no rosto e acertou o Billy Brown na cabeça e no pescoço. Por conta da briga, o Elmer, Walter e Billy foram presos e multados por conduta desordeira. Mais tarde, a polícia iria até a casa dos irmãos Jarrett, onde eles conseguiram recuperar alguns itens roubados. Então, eles encontraram itens roubados pela gangue na General Store em Centralia. Encontraram também explosivos iguais aos da cena do crime do trem que tinha sido roubado. Dentro de uma jarra, eles encontraram os papéis de dispensa do Elmer. Então, um dos membros da gangue, o Albert, foi preso na cena e no dia seguinte o Lee também foi preso quando ele foi encontrado fugindo na floresta. O Elmer não foi preso nessa ocasião, ele vai para outra cidade em Oklahoma e lá ele forma uma nova gangue. Lá ele conhece um homem chamado Amos Hayes. O Amos tinha sido absolvido da acusação de assassinar um homem que tinha assassinado seu irmão. O Amos apresenta o Elmer para o primo dele chamado Lee Higgins e aí os três assaltam um banco no Kansas. Isso aconteceu no dia 21 de setembro de 1911 e aí eles conseguem roubar $150 que eles dividem entre si. Atualmente, isso seria mais ou menos $5.000. De certa forma, essa tentativa do roubo também não deu certo, porque a intenção deles era roubar um dos cofres, mas as habilidades do Elmer com nitroglicerina, mais uma vez, não foram suficientes, ele não conseguiu explodir o cofre da forma como eles tinham planejado, então eles roubaram o dinheiro que tinha em caixa. No dia 4 de outubro do mesmo ano, o Amos, o Elmer e um homem chamado Dave Sears sinalizaram para que o trem que estava vindo parasse. Eles esperavam encontrar $400.000 dentro do trem, o que seria mais ou menos $13 milhões hoje. Assim que o trem parou, eles forçaram a tripulação a descer e a percorrer 1,5 km na pista, onde eles forçaram o agente dos Correios a abrir o cofre. Mas eles não conseguiram roubar a quantia que eles pretendiam, então eles roubaram $46, que seria mais ou menos $1.500 hoje. Roubaram também o relógio dos Correios, um casaco à prova d'água e 2 garrafas de whisky.
Nas horas seguintes ao roubo já tinham mais de 50 homens procurando por eles com cães de caça, e aí uma arma e uma das garrafas de uísque foi encontrada na casa do David Sears. Depois disso, David levou 3 homens da lei até um rancho onde o Elmer estava escondido dormindo dentro de um celeiro depois de beber. Os homens esperaram até amanhecer por volta das 7 horas da manhã, quando o tiroteio começou. Como eu falei pra vocês, o David levou 3 homens da lei até lá, então o Elmer atirou em 2 deles. E aí a batalha entre ele e o terceiro homem que tinha sobrado durou cerca de 1 hora, então eles estavam dentro do celeiro, ele ficava mudando de posição, se escondendo lá dentro. Até que esse homem chamado Stringer Fenton mirou sua arma e disparou. Depois disso, ficou um silêncio dentro do celeiro, não houveram mais disparos de tiros, então eles pediram para que um dos funcionários fosse até o local para ver se o Elmer estava vivo ou morto. Ele encontrou o Elmer morto, ele tinha levado 2 tiros, o primeiro deles tinha sido naquele momento do tiroteio e o último foi desse único disparo do homem, então ele tinha um tiro no pescoço e um no peito. Então, nessa época que ele morreu, ele tinha 32 anos e ele era um fugitivo procurado pela polícia, tinha até uma recompensa para quem encontrasse ele de $2.000. Na época até existiu uma teoria de que os parceiros dele da gangue teriam entregado ele de propósito, né, levado os homens até lá de propósito para conseguir essa recompensa, mas como ele foi morto, não tinha como eles conseguirem a recompensa, porque ele precisava ser preso, né, com vida. E aí, depois da morte do Elmer, o vice-xerife Smith Lounsbury descobriu um esconderijo de nitroglicerina, cápsulas de dinamite e fusíveis em uma fábrica de vassouras abandonada nos arredores de Bartlesville, em Oklahoma. Só que aí fica a pergunta, né? Como o corpo de um bandido no início do século foi parar em um parque de diversões como um manequim? O corpo do Elmer foi transportado por um vagão do rancho até a cidade. Assim que o corpo chegou na funerária local, ele foi levado para dentro e foi fotografado pelo profissional William Bogue. Na foto, seu cabelo parece desajeitado, ele vestia calças largas pretas e uma camisa de mangas compridas amassada. O Elmer estava descalço e suas mãos estavam em seu abdômen viradas para baixo. É possível observar um ponto escuro onde a bala entrou em seu corpo e, para confirmar a identidade dele, o seu antigo empregador William Root, do Kansas, foi chamado para identificar o corpo. O xerife local pediu para que o diretor da funerária mantivesse o corpo no local até a chegada do William. O diretor da funerária, Joseph Johnson, realizou a autópsia no corpo do Elmer para entender a profundidade do dano causado pela bala no peito dele. Ele costurou os vasos danificados e embalsamou o corpo do Elmer com um fluido à base de arsênico. Ele fechou os olhos do Elmer, barbeou seu rosto, lavou seu corpo, o vestiu com terno e gravata e penteou seu cabelo. O corpo estava coberto com um lençol branco e armazenado na funerária quando William chegou em 12 de outubro de 1911. O cadáver foi identificado como Elmer McCurdy e fotografado novamente de perfil. O xerife encerrou o caso e pediu para que o Joseph Johnson mantivesse o corpo no local por mais um tempo para caso os familiares entrassem em contato. Um artigo do jornal de 1914 relata que o Joseph Johnson se recusou a abrir mão do corpo ou deixar que ele fosse enterrado até que ele recebesse o pagamento pelo embalsamento. Só que, ao contrário do que eles imaginavam, nenhum parente foi reivindicar o Elmer. Nos meses seguintes, o Joseph vestiu o corpo do Elmer com as roupas que ele foi morto, colocou um rifle em sua mão e deixou o corpo em um canto da funerária. O Joseph resolveu que usaria o Elmer para recuperar o dinheiro gasto em seu embalsamento. Seus tecidos já estavam duros como pedra e ele foi usado como um manequim humano, recebendo diversos nomes como o Bandido Embalsado, o Bandido que Não Desistia, o Homem Misterioso de muitos apelidos e o Bandido de Oklahoma. Então, só para vocês entenderem, ele realmente pretendia receber o dinheiro que ele nunca recebeu pelo embalsamento de alguma forma, então ele cobrava 1 centavo para as pessoas poderem entrar lá e ver o corpo embalsamado. Só que ele também recusava qualquer oferta de qualquer pessoa que quisesse comprar a múmia do Elmer, ele simplesmente se recusava a vender. Haviam boatos que o Joseph colocaria o corpo em uma cúpula que estava sendo construída em um tribunal. E aí tem um relato de outra pessoa da época que viu o que aconteceu, que disse que eles amarraram os pés do Elmer em patins, e que aí, quando as pessoas apertavam um botão, ele saía andando de onde ele estava. Uma fotografia do Elmer sem a arma e seus sapatos foi colocada em um cartão postal da Câmara do Comércio de Pawhuska com o título "O Único Morto". Acredita-se que o corpo do Elmer pode até ter sido levado para o centro da cidade, com base na declaração de Jay Kirshner, que diz que ele se lembra que, quando era criança, ele viu o manequim em um salão de cervejas e dominó chamado Smoke House. Entretanto, a família Johnson nega que o Elmer tenha sido retirado da funerária nessa época. Apesar da cuidadosa manutenção que o Joseph dava para o corpo do Elmer, depois de 4 anos o cadáver embalsamado ficou seco e enrugado. Mas mesmo assim ele continuava sendo uma peça cobiçada. No dia 5 de outubro de 1916, o Joseph recebeu uma ligação vinda de Arkansas City, onde o homem que dizia se chamar Aver alegou que era irmão do Elmer e disse que já teria conversado com o xerife e com o promotor estadual sobre o corpo. Ele chegou em Oklahoma junto a um homem chamado Wayne apenas 2 dias depois e disse que obedeceria um desejo do Elmer.
que era enterrar o seu corpo em um lote familiar em São Francisco. Então esses dois homens tomaram posse do corpo e o colocaram em um trem para ser transportado. Porém, o corpo não foi para São Francisco e sim para Arkansas City. O haver era, na verdade, James Patterson, proprietário do Great Patterson Traveling Circus. Lá, os homens usaram a múmia do Elmer para exibi-la em shows do Great Patterson Carnival Shows com o seu circo itinerante, como bandido que nunca foi capturado vivo. O Joseph Johnson só descobriu que o corpo que ele embalsamou estava sendo utilizado em shows do circo quando eles se apresentaram no Texas. E aí, em 1922, esse homem, do circo, o Ave, vendeu o corpo do Elmer pro Louis Sunny, porque estava devendo cerca de $500 em aluguel, que daria mais ou menos $9 mil. O filho do Louis, o Danny, disse que o seu pai exibiu o corpo do Elmer em seu show de cera, e na época ele teria dito que apenas emprestou a múmia e que o dono viria no mês seguinte para buscá-la. Mas esse não foi o caso, porque a múmia do Elmer ficou na posse do Louis Sunny por muito tempo. O corpo foi colocado em um caixão com tecido de seda e se tornou parte do Museu do Crime de Sunny. O Sunny dizia para seus visitantes que, além de ter conseguido a conquista de nunca ter sido capturado vivo, o Elmer teria ingerido veneno, o que teria feito com que seu corpo ficasse completamente preservado. Esse museu era itinerante e viajou por locais como Seattle, Portland, São Francisco, Fresno, Long Beach, por aí vai. Só que quando eles não estavam na estrada, o museu ficava em um grande prédio na Main Street, em Los Angeles. E lá, o Sunny cobrava até mais caro para as pessoas que quisessem ver o corpo do Elmer, só que aí muitos deles começaram a duvidar sobre a real identidade, daquele corpo, daquele homem, já que todas as outras peças que o Sunny tinha eram peças de cera. Mas ele continuou usando o corpo do Elmer em atrações e shows, então em 1928 eles fizeram um que chamava A Luta Titânica, no qual o Elmer mais uma vez era exibido como o homem fora da lei de Oklahoma que se recusou a se render. O show não passou por Oklahoma, mas passou por Tulsa, então quando estava passando por lá, o Bob Fenton decidiu assistir o show. Imediatamente ele reconheceu o Elmer, então o Bob era um dos 3 homens da lei que foram levados até o local que ele estava escondido, quando o Elmer foi morto. Então tinham se passado 17 anos daquele dia e mesmo assim ele reconheceu o Elmer. E aí nada aconteceu e 2 anos depois, em 1930, o Elmer ainda estava sendo usado em shows e dessa vez era em Ocean Park, Califórnia. Nesse parque eles também diziam que o Elmer tinha bebido veneno e que isso mumificou seu corpo, e que a múmia tinha viajado por 40 estados e sido vista por milhares de pessoas que pagavam 10 centavos para vê-la. Ainda nos anos 30, um dos filhos do Sunny, chamado Edward, resolveu chamar um médico para comprovar que realmente era um corpo que estava ali, que não era um boneco de cera, porque ele tinha feito uma aposta, então tinham $500 em jogo e ele precisava provar. E foi esse o médico que fez aquela incisão que o Elmer tinha nas costas. A segunda esposa do Sunny, chamada Dorothy, que ele conheceu em 1937, disse que com o tempo o Elmer foi encolhendo, de forma que ele parecia ser uma criança de 8 ou 10 anos, por conta de todo esse encolhimento. Então, por isso que ele teria ficado tão pequeno e que ele pesava tão pouco. Ela disse que durante todos aqueles anos eles cuidaram super bem dele, que eles tinham até desenvolvido um carinho pela múmia. Ela disse que nunca teve medo do Elmer e que até conversava com ele muitas vezes. O Elmer foi até utilizado como um personagem em lobbies de teatros, mostrado como um drogado morto, enquanto um homem chamado Dwayne Esper divulgava seu filme Narcotic. Para promover esse filme, ele dizia que o Elmer era um drogado que tirou a própria vida enquanto estava cercado por um pelotão da polícia por ter roubado uma farmácia. Ele dizia que a deterioração na pele do Elmer era resultado do uso de drogas. Dependendo da pessoa que perguntava, o Dwayne alegava que ele era o dono da múmia, mas ele também dizia que o alugava ou ele era apenas emprestado. Ele alegava que teria comprado o Elmer de um legista chamado Cody, que trabalhava em uma pequena cidade em Oklahoma, e teria mantido o corpo do Elmer em seu celeiro até que alguém o identificasse. Mas isso, na verdade, eram apenas histórias inventadas. Segundo Dan Sunny, o seu pai e Dwayne eram muito amigos e seu pai alugou o corpo do Elmer para Dwayne por cerca de 6 meses, enquanto ele promovia o seu filme. Ele cobrava cerca de $100 por mês pelo aluguel. Mesmo assim, o Dwayne costumava alegar que ele era o dono da múmia. O Dan também conta que Dwayne não acreditava que a múmia do Elmer era real. Depois da morte do Sunny, em 1949, o Elmer foi mantido em um armazém de outro museu de crime até 1964, quando Dan, seu filho, fez um acordo com o promotor de filmes Dave Friedman. Em 1966, o Elmer apareceu no filme Sheep Freak, onde ele aparece em um canto de uma tenda. Mas para preparar o corpo para essa aparição, o Danny precisou arrumar o braço do Elmer, que teria caído. Ele usou fita adesiva e se lembrava da pele do corpo já estar bem rígida. Depois de aparecer no filme, o Elmer voltou a ser guardado e, em 1971, ele foi vendido por Dan Sunny junto com outras peças de cera para Spoonie Sign do Museu de Cera de Hollywood por $10 mil. O Spoonie fez negócio com 2 homens canadenses que pretendiam levar o Elmer para Mount Rushmore e ele foi enviado para lá para ser exibido, mas uma tempestade acabou derrubando a múmia.
Com a queda, várias pequenas partes do corpo do Elmer se quebraram, como os dedos de sua mão esquerda, as pontas de suas orelhas, o dedão e o dedinho em seu pé esquerdo e o dedo do meio do seu pé direito. Os canadenses devolveram o Elmer à Spoonie, que não achou que o Dan fosse querer a múmia de volta, então ela foi vendida para um homem que alugava um espaço no Pike Amusement Park em Long Beach, na Califórnia. Eles não faziam ideia se a múmia era real ou não, mas o colocaram em sua atração do terror, com um terno preto, o deixando dentro de um caixão com um vidro em cima. O vidro foi colocado para impedir que visitantes colocassem coisas dentro de sua boca. Ele nomeou a múmia como o Homem de 1000 Anos. Em 1972, o Elmer foi confiscado por falta de pagamento de aluguel. Ele ficou um tempo com um eletricista chamado Lucky dentro de um armário em seu apartamento. O Lucky preparou o corpo para a atração Laugh in the Dark, que foi o último local em que a múmia ficou quando foi encontrado. E para isso ele despiu a múmia e o cobriu com tinta fluorescente laranja e depois o colocou em roupas, pendurou sob uma luz azul dentro da atração. E aí, anos depois, em 1976, a múmia é encontrada pela equipe de filmagens da Universal Studios e levado para a polícia. Depois disso, muitas pessoas estavam tentando reivindicar o corpo do Elmer, mas depois de muito esforço, o Fred Olds, diretor do Museu Territorial de Oklahoma, convenceu o legista Dr. Thomas Noguchi que o corpo deveria retornar ao estado em que nasceu. Depois de acordos sobre como a identidade do Elmer deveria ser comprovada e como seu corpo deveria ser enterrado, as autoridades foram convencidas e o corpo seria enviado para Oklahoma. Então, em 12 de abril de 77, o Fred Olds foi a Los Angeles acompanhado de outros profissionais para observar enquanto o Dr. Thomas Noguchi fazia a identificação do corpo. E algo que ajudou a fazer essa identificação do Elmer foi uma cicatriz no pulso que ele tinha de uma das brigas que ele teve com a gangue, enquanto ele ainda estava vivo, então a cicatriz ainda estava lá. E aí, 2 dias depois da identificação, foi divulgado, à imprensa que foi feita essa identificação e que realmente era Elmer e que voltaria para Oklahoma para ser enterrado. Todos que examinaram os tecidos do Elmer ficaram impressionados com o estado de conservação. O corpo é levado para Oklahoma e finalmente é enterrado no dia 22 de abril de 1977. Ele foi enterrado quase 66 anos após a sua morte. Cerca de 300 pessoas estavam presentes e o Elmer foi enterrado ao lado de outro bandido, chamado Bill Doolin, que teve sua réplica de cera exibida junto à do Elmer por um tempo. E para garantir que o corpo permanecesse enterrado, o caixão foi envolto de 60 centímetros de concreto. Uma lápide de mármore foi doada para ser colocada em seu túmulo com os escritos: Elmer McCurdy, baleado pelo grupo do xerife em Osage Hills em 7 de outubro de 1911. Retornou a Guthrie, Oklahoma, do condado de Los Angeles, Califórnia, para enterro em 22 de abril de 1977. A sua história continua a ser mencionada no Pike Amusement Park, onde o local onde ele ficava mudou de nome para Moradia da Múmia. Muitos dizem que o Elmer só pôde descansar em paz depois de quase um século do seu nascimento, que agora, finalmente, ele não irá mais trabalhar. Então essa história é muito doida porque o corpo dele ficou lá, sendo exibido naquele parque de diversões, e depois foi recuperado. Eles descobriram todo esse passado do corpo, todos os lugares em que ele foi levado, todas as pessoas que lucraram com isso de alguma forma. Então é uma coisa muito doida de imaginar que o tempo todo ele estava lá. Então eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso. Me contem aqui nos comentários. Estamos em Semana Misteriosa, vídeo novo todos os dias para vocês durante 7 dias. Então já se inscreve, ativa as notificações. Playlist completa do Kim tá na descrição para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.